Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Ciência Mais. Você já olhou para o céu noturno e se questionou sobre os segredos que ele guarda? Bem, você não está sozinho. Desde os tempos antigos, os humanos são fascinados pelo cosmos, e esta curiosidade moldou a nossa compreensão do universo de formas incríveis. Há milhares de anos, os nossos ancestrais começaram a observar as estrelas. Eles não tinham telescópios ou satélites, mas tinham olhos e mentes brilhantes. Esses primeiros astrônomos usaram as posições das estrelas para navegar pelos oceanos e desertos, e para cronometrar o plantio e a colheita. Imagine depender apenas dos astros para se guiar por vastos territórios desconhecidos. Mas não se tratava apenas de sobrevivência. Para muitas culturas antigas, a astronomia estava profundamente ligada à espiritualidade e à governança. Os líderes destas sociedades frequentemente alinhavam as suas agendas políticas com eventos celestiais, como eclipses ou solstícios, que acreditavam ser mensagens dos deuses. Nesse vídeo, vamos percorrer os principais marcos históricos da astronomia, desde as primeiras civilizações até os nossos dias atuais. Ciência Mais, um canal de Bruno Farias da Silva. A astronomia é a mais antiga das ciências naturais, remontando à antiguidade de nossa humanidade, com as suas origens nas crenças e práticas religiosas, mitológicas, cosmológicas, na formação dos calendários e nas crenças astrológicas, uma disciplina que até alguns poucos séculos atrás ainda estava muito entrelaçada com a ciência. Em algumas culturas medievais e modernas, a separação formal entre astrologia e astronomia começou a se tornar mais pronunciada durante o século XVII, embora o processo tenha se estendido por vários séculos, até meados do século XVIII. Quando universidades e instituições científicas começaram a excluir a astrologia de seus currículos e focarem mais na astronomia como uma ciência empírica. Nossos ancestrais observavam as estrelas, as constelações e os movimentos dos corpos celestes, traçando seus padrões no firmamento e buscando compreender os mistérios do universo muito antes do surgimento da escrita ou da ciência como a conhecemos hoje. Da pré-história até o fim da Idade Média, muitas coisas aconteceram no campo astronômico e vamos detalhar algumas delas. A pré-história foi um período da história humana anterior ao desenvolvimento da escrita, caracterizado pela ausência de registros escritos diretos sobre os eventos e a vida das sociedades humanas. Esse período teve início cerca de 2,5 milhões de anos atrás e se estendeu até aproximadamente 10.000 anos atrás, quando a agricultura começou a se desenvolver. Durante esse tempo, a astronomia era praticada de maneira rudimentar por nossos antepassados, mas possuía grande importância. Embora suas ferramentas e conhecimentos fossem limitados em comparação com os métodos e conhecimentos astronômicos modernos, as observações do céu noturno eram essenciais para a sobrevivência e orientação. Os primeiros seres humanos dependiam do ciclo regular do dia e da noite para atividades básicas, como caça, coleta e orientação. A observação do movimento das estrelas e constelações era crucial para marcar épocas do ano, prever mudanças sazonais e entender padrões climáticos. Através de gerações de observação, os povos pré-históricos desenvolveram um conhecimento empírico dos padrões celestes. Eles reconheciam a regularidade do movimento aparente das estrelas no céu e notavam padrões repetitivos. Em algumas partes do mundo, como Stonehenge no Reino Unido, foram construídos monumentos megalíticos que demonstram um profundo entendimento das posições do Sol e da Lua ao longo do ano. Esses monumentos eram frequentemente alinhados com eventos astronômicos importantes, como solstícios e equinócios, indicando uma compreensão da passagem do tempo e do ciclo das estações. As teorias atuais a respeito da finalidade de Stonehenge sugerem seu uso simultâneo para observações astronômicas e funções religiosas. Muitas culturas pré-históricas desenvolveram calendários lunisolares que combinavam ciclos da Lua com ciclos solares. Isso permitia a coordenação de atividades agrícolas, rituais religiosos e movimentos migratórios. Em vários locais ao redor do mundo, como nas cavernas de Lascaux na França, foram encontradas pinturas rupestres que podem ter servido como marcadores para eventos astronômicos importantes, como estações do ano ou fases lunares. A astronomia não estava separada da vida cotidiana nessas sociedades, era uma parte integrante de suas visões de mundo, religião e cultura. Se você é novo por aqui, bem-vindo.
E um grande obrigado aos nossos inscritos de longa data. Todos os vídeos que vocês assistem e amam são feitos com muita dedicação e tempo. Agora você pode apoiar nosso canal financeiramente de forma super fácil com a ferramenta Valeu Demais. Ao assistir um vídeo, basta clicar no ícone de coração com o cifrão, escolher o valor da doação e pronto. Com o seu apoio, podemos investir em novos equipamentos, melhorar a qualidade dos vídeos e trazer mais conteúdos incríveis para vocês. Independente do valor, nos ajuda a continuarmos fazendo o que amamos. A antiga Mesopotâmia, situada entre os rios Tigre e Eufrates, é frequentemente referida como o berço da civilização. Entre suas muitas contribuições, a astronomia ocupa um lugar de destaque. Desde o terceiro milênio antes de Cristo, os sumérios, acádios, babilônicos e assírios desenvolveram uma rica tradição astronômica que influenciou culturas subsequentes e lançou as bases da astronomia moderna. A astronomia mesopotâmica estava profundamente entrelaçada com a religião, a mitologia e a vida cotidiana. Os mesopotâmicos acreditavam que os deuses comunicavam suas vontades através dos movimentos celestes. Assim, a observação do céu era tanto uma prática científica quanto espiritual. Os sumérios, entre aproximadamente 3.500 e 2.000 a.C., foram os primeiros a estabelecer cidades-estado na Mesopotâmia. Eles construíram zigurates, grandes templos com observatórios no topo, e desenvolveram um calendário lunisolar, ajustando o ano lunar de 354 dias ao ciclo solar de 365 dias com meses intercalados. Os babilônicos, entre aproximadamente 2.500 a.C., aprimorou os conhecimentos herdados dos sumérios. Eles mantinham registros meticulosos de fenômenos celestes, como eclipses, fases da Lua e movimentos dos planetas em tabuletas de argila. Criaram catálogos de estrelas e constelações, dividindo o céu em 3 caminhos associados aos deuses, usados para prever eventos astronômicos e climáticos. Os babilônicos desenvolveram métodos para prever eclipses solares e lunares, baseados em ciclos de aproximadamente 18 anos. Observaram e registraram os movimentos retrógrados dos planetas e desenvolveram modelos matemáticos para prever suas posições. Os mesopotâmicos introduziram o sistema sexagesimal, um sistema numérico de base 60, que ainda usamos para dividir o tempo. Esse sistema permitiu cálculos astronômicos precisos e foi fundamental para o desenvolvimento de tabelas astronômicas. O calendário babilônico era lunisolar, intercalando meses adicionais para alinhar o ciclo lunar ao ciclo solar. Garantia que festividades religiosas e atividades agrícolas ocorressem nas épocas corretas. Dividiram o ano em 12 meses de 30 dias, com ajustes intercalados, precursor dos calendários modernos. A astronomia mesopotâmica teve uma influência duradoura, espalhando-se para outras culturas através de contatos comerciais e conquistas. Os gregos, em particular, foram fortemente influenciados pelos conhecimentos babilônicos, incorporando muitas observações e métodos mesopotâmicos em suas próprias obras. A herança astronômica da Mesopotâmia testemunha a capacidade humana de observar, registrar e interpretar os fenômenos naturais, contribuindo significativamente para o desenvolvimento da ciência astronômica moderna. Os antigos egípcios desenvolveram um profundo conhecimento do céu, que influenciou suas práticas agrícolas, suas crenças religiosas e sua arquitetura monumental. Este conhecimento foi essencial para o desenvolvimento de uma das civilizações mais duradouras da história humana. A astronomia egípcia estava intrinsecamente ligada à religião e à mitologia. Os deuses eram frequentemente associados a corpos celestes, e os ciclos astronômicos eram vistos como reflexos das ações divinas. Esta conexão entre o céu e a terra estava presente desde os primeiros dias da civilização egípcia e permaneceu central até o final do período faraônico. Os egípcios desenvolveram um calendário muito semelhante aos seus vizinhos da antiga Mesopotâmia, sendo o ano dividido em 365 dias, com 12 meses de 30 dias cada, muito semelhante ao nosso atual calendário. Este calendário foi crucial para a agricultura, pois permitia prever as cheias anuais do rio Nilo, que eram essenciais para a fertilização das terras às suas margens. Sem esse rio, o Egito não existiria. A estrela Sírius desempenhou um papel central na astronomia egípcia. O surgimento helíaco de Sírius, que ocorre quando a estrela reaparece no céu ao amanhecer após um período de invisibilidade, coincidia com o início das cheias do Nilo. Este evento astronômico era celebrado com festivais e marcava o início do Ano Novo Egípcio.
As pirâmides de Gizé estão alinhadas com precisão aos pontos cardeais. A Grande Pirâmide de Quéops, por exemplo, está alinhada com o Polo Norte verdadeiro, demonstrando um conhecimento avançado de astronomia e geometria. Muitos templos egípcios, como o Templo de Karnak, foram construídos com alinhamentos astronômicos precisos. Os eixos de alguns templos foram projetados para que a luz solar penetrasse em câmaras internas durante os solstícios e equinócios, iluminando estátuas de deuses. Estes alinhamentos reforçavam a ligação entre o faraó, a divindade e os fenômenos celestes. Os antigos egípcios desenvolveram instrumentos para observação astronômica, como instrumentos para determinar a direção norte, semelhante ao que uma bússola moderna faz, e instrumentos para medir a altura do Sol no céu, algo como um relógio moderno que media o passar do tempo ao longo dos dias. A astronomia no Antigo Egito não era apenas uma ciência observacional, mas também uma parte integral da cultura, religião e administração. Os gregos antigos não apenas herdaram conhecimentos astronômicos de civilizações anteriores, como a mesopotâmica e a egípcia, mas também desenvolveram e sistematizaram esses conhecimentos, estabelecendo fundamentos teóricos e metodológicos que influenciaram profundamente o desenvolvimento da astronomia e da ciência em geral. A astronomia grega estava intimamente ligada à filosofia natural, que buscava explicar os fenômenos do mundo natural através de princípios racionais e observacionais. Essa abordagem metodológica foi fundamental para o desenvolvimento científico posterior. Os antigos gregos tiveram o privilégio de terem se desenvolvido em um ambiente cultural rico e próspero, onde filosofia, matemática e ciência estavam interligadas, e a astronomia tinha seu espaço nesse meio. Tales de Mileto, considerado um dos primeiros filósofos e cientistas, propôs que o universo era compreensível e que fenômenos naturais tinham causas naturais, e fazia previsões de eclipses com assertividade. Anaximandro, um de seus discípulos, sugeriu que a Terra flutuava livremente no espaço e era cilíndrica, introduzindo a ideia de que os corpos celestes faziam círculos completos ao redor da Terra, uma clara referência à ideia do geocentrismo, ou seja, a Terra como o centro do universo, sendo talvez o registro mais antigo dessa forma de pensar a respeito da posição da Terra no universo. Pitágoras e seus seguidores acreditavam na harmonia matemática do cosmos, sendo os primeiros a sugerir que a Terra e outros corpos celestes eram esféricos, baseando-se em observações e deduções matemáticas. Eudoxo introduziu o conceito de esferas concêntricas para explicar o movimento dos planetas, tentando explicar as irregularidades dos movimentos planetários, propondo que cada planeta se movia em uma série de esferas rotativas. Com isso, o geocentrismo ganhava espaço no meio científico grego, e Aristóteles refinou e expandiu o modelo de Eudoxo, propondo um universo geocêntrico com a Terra no centro. Ele acreditava que os corpos celestes eram perfeitos e se moviam em esferas perfeitas ao redor da Terra. Aristarco de Samos foi um dos primeiros a sugerir um modelo heliocêntrico, no qual a Terra e os planetas orbitavam o Sol. Ele também fez estimativas do tamanho relativo e da distância entre a Terra, a Lua e o Sol, utilizando métodos geométricos. Embora suas ideias heliocêntricas não tenham sido amplamente aceitas na época, elas influenciaram futuros astrônomos. Hiparco de Niceia é muitas vezes considerado o maior astrônomo da antiguidade. Ele compilou um catálogo estelar com mais de 850 estrelas, desenvolveu a trigonometria para fins astronômicos e descobriu a precessão dos equinócios, um fenômeno astronômico que se refere à lenta e gradual mudança na orientação do eixo de rotação da Terra, que faz com que as posições dos equinócios se movam ao longo do plano da órbita da Terra em um ciclo de aproximadamente 26 mil anos. Essa descoberta, por si só, já era muito avançada para o seu tempo. Hiparco também refinou modelos planetários para explicar os movimentos retrógrados dos planetas. Cláudio Ptolomeu consolidou séculos de conhecimento astronômico em seu tratado monumental, o Almagesto. Ele elaborou um modelo geocêntrico complexo, sendo esse modelo amplamente aceito por mais de 1000 anos, tornando-se a base da astronomia medieval e renascentista. Os gregos foram os responsáveis por conciliar observações detalhadas com modelos matemáticos para descrever e prever movimentos celestes, criando tabelas e diagramas que facilitavam o estudo dos fenômenos astronômicos. Instrumentos por eles criados, como o astrolábio, foi desenvolvido para medir posições celestes com maior precisão, permitindo avanços significativos na cartografia celeste e na navegação, sendo amplamente utilizado até meados do século passado.
Os astrônomos chineses da antiguidade registravam cometas, manchas solares e supernovas. Desenvolveram um calendário lunar solar complexo e fizeram avanços significativos na previsão de eclipses. Já os astrônomos indianos do passado descreveram técnicas avançadas de cálculo de movimentos planetários, calcularam a circunferência da Terra e propuseram que a Terra gira em seu eixo. A astronomia dos antigos árabes, especialmente durante a Idade de Ouro Islâmica, que ocorreu entre os séculos 8 e 9, contribui significativamente para o avanço dessa ciência em nosso mundo. Eles não apenas preservaram o conhecimento astronômico das civilizações anteriores, mas também fizeram avanços significativos que moldaram a astronomia moderna. Califas e sultões apoiavam a ciência e a educação, fundando bibliotecas e observatórios, e patrocinando estudiosos que contribuíram para o florescimento da astronomia. Fundada em Bagdá no início do século IX, a Casa da Sabedoria foi um centro de tradução e pesquisa. Astrônomos árabes traduziram e comentaram obras de Ptolomeu, Hiparco e outros. Eles desenvolveram tabelas para calcular posições de estrelas, planetas e o movimento do Sol e da Lua. Eles corrigiram algumas das medições de Ptolomeu, aprimorando o valor da duração do ano solar, e corrigiram e ampliaram o catálogo estelar de Ptolomeu, descrevendo constelações e estrelas com detalhes precisos. Astrônomos árabes aperfeiçoaram o astrolábio grego e construíram observatórios para observações detalhadas e refinadas de movimentos celestiais. Grande parte da obra astronômica dos antigos árabes foram traduzidas para o latim durante a Renascença, influenciando profundamente os cientistas europeus. Figuras como Copérnico, Kepler e Galileu Galilei se beneficiaram dos avanços trazidos por essa notável civilização do mundo antigo. A humanidade agora chegava ao período que hoje denominamos Idade Média, que perdurou entre os séculos 5 e 15. Nessa parte de nossa história, não aconteceram tantos feitos astronômicos relevantes como na Idade Antiga, restringindo-se apenas à preservação e transmissão de conhecimentos antigos, principalmente através do mundo islâmico. Na Europa medieval, a Igreja Católica Romana teve uma influência dominante sobre todos os aspectos da vida, incluindo a ciência. A visão do universo era amplamente baseada nos escritos de Aristóteles e Ptolomeu, que foram adaptados à doutrina cristã. A visão geocêntrica do universo, derivada de Ptolomeu, que afirmava que a Terra estava no centro do universo e que todos os outros corpos celestes giravam ao seu redor em esferas concêntricas, tomou um enorme impulso, que foi amplamente aceito e divulgado pela Igreja Católica como consistente com as escrituras bíblicas. A escolástica, um método de estudo que combinava a lógica aristotélica com a teologia cristã, dominou o ensino. Os estudiosos medievais comentavam as obras de Aristóteles e Ptolomeu, preservando o modelo geocêntrico. A fundação de universidades na Europa, como as de Paris, Oxford e Bolonha, ajudou a preservar e ensinar o conhecimento astronômico clássico. O Renascimento, que começou no século XIV, trouxe uma revitalização do interesse pelo conhecimento clássico e uma nova abordagem crítica e empírica à ciência. Este período preparou o cenário para a revolução científica que se seguiria. Astrônomos europeus começaram a questionar e testar empiricamente os modelos astronômicos herdados da antiguidade e do mundo islâmico, e Nicolau Copérnico, um astrônomo polonês, cujas teorias revolucionaram a astronomia e marcaram o início da era moderna, foi uma peça-chave da revolução científica que começava a nascer em nosso mundo. A astronomia desde a Idade Média até os tempos de Nicolau Copérnico é uma história de preservação, transmissão e poucas inovações, mas apesar das restrições impostas pela autoridade religiosa na Europa, o conhecimento astronômico prosperou e evoluiu, influenciado significativamente pelas contribuições do mundo islâmico. O Renascimento trouxe um novo espírito de investigação crítica, que, aliado aos avanços técnicos, preparou o caminho para a revolução heliocêntrica de Copérnico, que marcou o início da astronomia moderna, mudando para sempre nossa compreensão do cosmos e do nosso lugar nele. Mas isso é uma história para a parte 2 desse vídeo que você poderá assistir na sequência desse. Ficamos por aqui, e agora deixo na tela um card recomendando outro vídeo aqui no canal que tenho certeza que você irá gostar muito. Trata-se de um vídeo onde eu falo sobre o teorizado planeta Vulcano, um planeta que foi imaginado existir entre o Sol e Mercúrio, e o que Einstein tem a ver com isso. Obrigado por ter assistido esse vídeo e pelo like se você gostou desse conteúdo. Até o nosso próximo vídeo.